Bom, gente, bom dia para todo mundo. Então, dando sequência para nossa aula de hoje, nós vamos falar ainda sobre o Egito Antigo, falar sobre como funcionava a sociedade no Egito Antigo. E aí, olha só, nós vimos então que tínhamos a presença do faraó que era muito importante, né, lá no Egito, por administrar o Egito, por ser o representante de Deus aqui na Terra, por deter então todo o poder, né? Aí, olha só, dando uma sequência, nós vamos ver que logo abaixo do faraó, nós vamos ter os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram as pessoas que praticavam, né, tinham as práticas religiosas. E esses sacerdotes, eles faziam a transmissão do conhecimento para as gerações posteriores. Então eles eram muito importantes lá no Egito Antigo, né, por manter viva aí essa tradição, essa história, esse legado dessa civilização tão importante, a civilização do Egito. Então, os sacerdotes, além disso, eles eram, né, por ter esse grande prestígio na sociedade, eles tinham também por quê? Não só pelo fato de serem os transmissores do conhecimento para as gerações futuras, porque eles eram responsáveis pelo elo, pela ligação entre a população e os deuses. Lembrar, portanto, que no Egito Antigo a religião era politeísta, portanto, uma crença em vários deuses. Logo abaixo do faraó, nós vamos ter a nobreza. A nobreza, que é a burocracia do Egito Antigo, dividida em alta e baixa nobreza. Nós vamos ver isso. Essa nobreza na qual eu estou mencionando aqui agora é a alta nobreza. Olha só. Então eles eram os altos funcionários do Estado, portanto, pessoas de confiança do faraó. Qual era a missão deles? O que cabia a eles, a essa nobreza? Eles eram encarregados de administrar as províncias no Egito. As províncias é como se fossem os estados que nós temos hoje aqui no nosso país. Estado de Minas, Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo. Então eles seriam ali os nobres, né? Braço direito do faraó. Ok? Na sequência, nós vamos ter os escribas. Os escribas tinham uma função muito importante lá no Egito Antigo. Eles pertenciam à baixa nobreza, não eram nobres, porém no que diz respeito à alta e à baixa, eles eram da baixa nobreza. Qual que era a função deles? O que cabia a eles? Uma das funções, então, era escrever textos. Prestem atenção, escrever. Hoje a gente digita no computador. Hoje as questões são muito mais fáceis. Não existia tecnologia como nós a entendemos hoje. As coisas eram mais simples. Esses manuscritos, né, esses textos produzidos pelos escribas, eram escritos num papel próprio chamado papiro, que era, portanto, plantado ali nas margens, né? E ele só era possível, né, o crescimento desse papel depois de se tornar esse papiro, né, a matéria-prima, então, ela era produzida ali nas margens do rio Nilo. Então eles tinham a função de escrever textos, de registrar dados numéricos. Nós vamos ver na frente que os camponeses, que também aí pertenciam à sociedade egípcia, eles eram agricultores e criadores de animais. E parte do que eles criavam ou eles cultivavam, eles davam essa parte, né, do que eles produziam ou que eles criavam para os templos ou para os templos religiosos ou para o palácio, né, do faraó. Tá? Em forma, então, no que diz respeito aos templos, em forma de reconhecimento, né, a plantação vindoura, e para o faraó seria uma forma de pagamento de impostos. Esses registros numéricos, então, de quem pagou, né, quanto deu aí de doação do que produziu, cabia aos escribas. Os escribas, cabia a eles ainda a redação das leis, escrever as leis, redigir, portanto, as leis que existiam no Egito, copiar, então copiar como muitas vezes nós professores copiamos no quadro, né? Passamos matéria no quadro e pedimos para que vocês copiem, era isso que eles faziam. E também eles tinham que arquivar informações, muito importante o arquivo de informações nesse período. Tudo através dessa escrita, que nós vamos ver aí, que era uma escrita própria lá do Egito Antigo. Eles eram responsáveis ainda por escrever sobre a vida dos faraós, fazer uma biografia, escrever sobre a vida deles. Eles copiavam textos sagrados,
Vale ressaltar que não é um texto qualquer, né? É um texto com uma linguagem, uma escrita complexa, que é a hieróglifa, que era a escrita oficial do Egito Antigo. Copiava, conforme eu disse, à mão. Então, eles dominavam a escrita demótica e a complexidade dos hieróglifos, que eram considerados, então, os hieróglifos, a escrita oficial do Egito Antigo. Os hieróglifos, gente, para vocês terem dimensão, entender a complexidade deles, às vezes tem muita gente que fala: menino, compra um caderno de caligrafia, melhora essa letra, que a sua letra está parecendo um hierógrafo. Ou seja, era difícil de compreender essa escrita e os escribas, portanto, conseguiam fazer isso. Olha aí, ó, eles usavam, conforme eu já disse, o papiro para escrever. Tá aí, ó, um escriba, possivelmente, né, ele está ali, talvez redigindo uma lei ou escrevendo sobre a vida do faraó. Vejam aqui, ó, papiro aqui, e o papiro aberto ali, ele utilizando então uma pena, né, para escrever sobre esse papel. Tá aí, esse aí é o papiro, olha aí, ó. Bom, abaixo dos escribas vinham os artesãos, que era uma camada inferior da sociedade, mas os artesãos eles tinham aí o seu talento manual. O que eles faziam? Eles produziam artigos de luxo, joias, tecidos de linho, móveis folheados a ouro. Então também eles tinham uma importância, né, uma relevância lá no Egito Antigo, apesar de ser uma camada inferior. Depois vinham os camponeses. Os camponeses cabia a eles semear e irrigar a terra, portanto, né, desenvolviam a agricultura. Cabia a eles a limpeza das plantações, para posteriormente fazer o quê? A colheita. Responsáveis então por colocar alimento na mesa das pessoas. Além disso, eles eram, conforme eu já disse lá atrás, criadores de animais. E conforme também eu já havia mencionado, boa parte do que eles produziam ou eles criavam deveria ser entregue aos moradores do palácio do faraó e aos sacerdotes dos templos. Além disso, olha só, os camponeses auxiliavam nas obras públicas, como por exemplo a construção de pirâmides, que nós vamos ver lá na frente, que as pirâmides eram os túmulos dos faraós, construções imensas, e das quais os camponeses, juntamente com os escravos, eram responsáveis por essas construções. E os camponeses auxiliavam, além disso, nas construções dos templos. Lembrar que eram vários, uma vez que o Egito, a religião era politeísta, crença em vários deuses, portanto, cada deus tinha ali o seu templo. Ok? Bom, logo abaixo dos camponeses nós vamos ter os escravos. Vale ressaltar, gente, que lá no Egito Antigo, os escravos eles não eram considerados como uma mercadoria. Ou seja, eles eram livres, né? Eles tinham o direito, por exemplo, ali, de obter propriedade, de casar-se com pessoas que eram livres. Então eles tinham uma certa liberdade. Eram livres até um certo ponto. Isso vai ficar melhor entendido quando nós formos estudar sobre a escravidão na Grécia, na Roma Antiga, escravidão aqui no Brasil, quando ocorreu, e aí nós vamos fazer um paralelo. Por hora o que vocês precisam saber que é disso, que no Egito Antigo os escravos não eram considerados mercadoria. Eu fiz aí, ó, uma síntese, né? Um quadro para demonstrar para vocês, para recapitular, ó, no topo da pirâmide o faraó, logo abaixo dele os sacerdotes, depois vinha a nobreza, os escribas. Aqui estão os soldados, que eu não mencionei lá em detalhe, mas os soldados eram os guardas lá, né? Eles eram pessoas então importantes que faziam toda a proteção do Império Egípcio, ok? Eles eram soldados mercenários ou soldados de guerra. Por exemplo, o Egito ia lá, conquistava algum povo, aquele povo conquistado, as pessoas que ali viviam passariam a ser escravos, então, do povo egípcio. Mercenário quis dizer o seguinte, que eles recebiam para fazer parte desse exército. É como se, por exemplo, alguém dissesse assim: eu sou flamenguista desde pequeno, um jogador aí famoso, mas eu vou jogar para o Botafogo está me pagando melhor. Ok? Depois dos soldados vinham os artesãos, depois deles os camponeses, e a base da pirâmide, por fim,
vinham os escravos. Essa então é a estrutura aí, ó, vocês estão visualizando agora a estrutura social do Egito Antigo. Certinho? Na próxima aula nós vamos ver então a respeito da cultura e da religião no Egito Antigo. Espero que vocês tenham compreendido aí essa aula importante sobre o Egito Antigo. Quero dizer que estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Então até a próxima, se Deus quiser.